Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, por vídeo, nós vemos aqui fazer o nosso estudo, continuamos aí estudando Mateus, o Evangelho de Mateus, onde Jesus vem nos mostrar várias coisas dentro desse Evangelho. E hoje nós vamos continuar no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 19 até o 34. Então hoje nós vamos estudar Mateus 6, 19 a 34. A palavra do Senhor nos diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou ao dinheiro. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Em qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém, amém. Irmãos, a gente vê aqui nesse capítulo de Mateus 6, 19 a 34, com grandes histórias, Jesus vai nos mostrando, Jesus vai nos falando. A gente vê aqui que tem cada versículo aqui são versículos de pregações de grandes pastores, mostrando para nós sobre a vida, sobre tudo aquilo. E Jesus nos mostrou isso aqui. E a gente vai estudar um pouco disso aí, o versículo a versículo, para a gente ver. A gente começa no versículo 19, onde Jesus vai dizer que não ajunte tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. O que Jesus quer dizer com isso? Quando ele diz sobre ajuntar tesouro, é proibido você trabalhar, ter o seu dinheiro, enriquecer em cima do seu trabalho? Não, não é proibido. Jesus não disse isso. Jesus disse para você não se apegar. Isso que Jesus quis dizer, não se apegue, não dê toda a prioridade da sua vida a esses bens materiais, a essas coisas que o mundo diz para você que é muito boa. Porque se o seu lugar não é aqui, o seu lugar é no céu, então para que você vai se apegar a esses bens materiais? É isso que Jesus disse para nós. No versículo 20 e 21 ele diz para nós juntarmos tesouro no céu. E aí ele diz, para que nós vamos cuidar das coisas espirituais, menos que as materiais? É isso que Jesus quis nos dizer, que nós devemos cuidar das nossas coisas espirituais. Aonde? No céu, lá onde nós vamos morar na glória com Ele. É isso que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer que nós prendamos nesses bens materiais. É proibido você ter? Não, de jeito nenhum. Você trabalhou, você suou, você conquistou aquilo, então você tem todo o direito. Jesus não quer que você fique apegado àquilo. Jesus não quer que você dê mais prioridade àquilo, que você ame mais o carro, mais as suas coisas, a sua fazenda, o seu gado, do que a Ele.
É isso que Jesus não quer. Em prioridade vem a vida de Jesus. Então você tem que te dedicar a Jesus. E aí o Senhor vai te honrar cada vez mais. É assim que o Senhor quer. No 22 e 23, Jesus nos mostra que nossos olhos, né, são a janela, são a candeia, são a luz do nosso corpo. Aí ele vai falar, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então ele nos mostra que a janela, por onde entra a luz, né? Quando Jesus estava falando sobre isso, não tinha luz elétrica, né? Então quando as pessoas, quando o sol nascia, que era a primeira luz que eles viam, como é que essa luz entrava? Pela janela, né? Pela porta, mas principalmente pela janela. Você tem o costume de levantar e abrir primeiro a janela na manhã. Então essa luz do sol irradia a casa pela janela. Então Jesus foi mostrando isso, que o nosso corpo é uma casa. E por onde entra a luz? Pelos olhos. Né? Por onde entra? É os olhos são as janelas, os olhos é que veem, é pelos olhos que você é tentado a gostar mais de algo, a ter até inveja dos irmãos, é pelos olhos. Né? Os olhos veem e aí você maquina na sua mente. Então você tem que tomar cuidado com o que você está vendo, aquilo que você está prestando atenção. Né? Abacuque vai dizer isso, que mesmo que a oliveira minta, que você não veja fruto na vide, mas você servirá ao Senhor. Quer dizer, você pode não ver que a videira está dando fruto, mas você sabe que Deus vai te sustentar. Quer dizer, você mesmo não vendo, você vai crer com a sua fé, você vai ver aquilo que o Senhor tem para você. Então, seus olhos têm que ser luz, né? Os seus olhos têm que ser ver somente aquilo que vai te agradar, somente aquilo que vai te enriquecer. Não adianta você procurar outras coisas. Porque Jesus vai dizer aqui no 24, no 23, se os seus olhos são trevas, portanto, em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Irmão, se nossos olhos veem só coisas ruins, se nossos olhos só buscam coisas ruins, por isso que a gente diz que, né, você tem que analisar a televisão, analisar a internet, porque se você está vendo só coisas ruins, você está buscando trevas para dentro de ti. Né? E aí não pode, a luz e as trevas estar no mesmo lugar. Porque aonde há trevas, se a luz chega, a treva vai embora. Aonde há luz, se chega trevas, a luz vai embora. Então os dois não pode viver no mesmo recinto. Então a luz, você tem que ser luz. E primeira coisa que você tem que fazer é que os seus olhos vejam e sejam luz. Os seus olhos têm que ser luz para que você possa brilhar cada vez mais, não diante os homens, mas perante Deus. É Deus que tem que te ver, é o Senhor que tem que saber das tuas obras. Homens não precisam saber aquilo que você faz, é Deus que tem que te honrar. Amém? No versículo 24, Jesus vai dizer sobre servir os dois senhores. Eu sempre gosto de frisar muito isso e falar, ou a gente serve a Deus, ou a gente serve Satanás. O mundo é regido por isso. Deus, quando criou tudo, criou a terra, criou o universo, criou tudo, ele tinha os seus anjos. E aí, antes de formar o homem, houve uma grande rebelião no céu. E Lúcifer, junto, conseguiu manipular um terço dos anjos. E eles foram jogados para a terra. E aí Lúcifer vira Satanás, o enganador, né, o persuador, o pai da mentira. Então, e ele ficou com a terra, né? Então, Deus, hoje existe dois senhores, Deus e Satanás. Ou você serve a um, ou você serve o outro. O mundo, Satanás tem usado uma tática grandiosa. Nesse versículo ele vai falar sobre Mamon, que é o Deus do dinheiro, porque as pessoas acabam amando mais ao dinheiro do que a Deus. Mas a gente pode pôr nesse Mamon aí, nesse dinheiro, Satanás, que é a virtude de todos os males. O mundo vai dizer para você que tanto faz, que não há problema, né? Não, deixa disso, não há problema. Por que você não pode ver isso? Por que você não pode ver aquilo? Por que você não pode fazer isso? Por que você não pode fazer aquilo? Né? O mundo está cheio de tanto faz. Essa é a tática de Satanás. O tanto faz, né? Mas para Deus não é. Esse tanto faz acaba sendo em cima do muro. E você não pode ficar em cima do muro. Porque se você fica em cima do muro, você é morno. E para Deus, se você é morno, Deus te vomita. E aí quem está em cima do muro, Satanás não se preocupa com ele porque já é dele. Ou você salta para a direita desse muro e fica junto do Senhor, na destra dele, ou você é de Satanás. Não tem como servir a dois senhores.
Não pode servir a dois senhores. Né? Muitas pessoas perguntam, por que não ouvir música? Desde quando eu me converti, eu vou falar para os irmãos, nunca mais ouvir música mundana dentro da minha casa. Não gosto disso. Ouço música gospel, porque aquilo que não me edifica, danifica. Então eu não gosto dessas músicas mundanas, não ouço, acabo ouvindo porque vizinhos ouvem, porque pessoas na rua passam ouvindo, mas dentro do meu lar, dentro do meu carro, eu não costumo escutar, não faço nada disso, porque eu acho que aquilo que não te edifica, te danifica. E se você não consegue ouvir coisas para te edificar, para que você vai te danificar? Para que você vai te maltratar? Para que você vai fazer coisas ruins? Né? Então preste atenção, não podemos servir a dois senhores. Não tem como servir a dois senhores, porque vamos aborrecer um e vamos agradar o outro. Né? E que nós possamos agradar sempre, sempre a Deus. No 25 e no 26, Jesus vai dizer para nós sobre não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Jesus vai dizer aqui o perigo de viver em função de juntar bens materiais. Jesus nos mostra o perigo de ficarmos ansiosos. Quer dizer, primeiro ele nos mostra o perigo de juntar bens materiais, tesouros aqui na terra, né, e ficar rodeado deles. E depois nós podemos ficar ansiosos. Vocês já viram pessoas muito ricas, milionárias? Você vê aí direto falando que milionário se suicidou, não sei o quê. Porque essas pessoas são ansiosas. Porque elas juntam muito e depois elas ficam com medo de perder aquilo. Então elas já são ansiosas por natureza. Então Jesus vai dizer para nós não ficarmos ansiosos, para não ter essa ansiedade dentro de nós. Então aquelas pessoas que buscam se enriquecer, elas acabam ficando muito ansiosas. Então Jesus vai dizer isso, não precisa ficar ansiosos, né, cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo. Olha para você ver, as aves do céu, elas não plantam, elas não semeiam, elas não fazem nada disso. E mesmo assim Deus ainda as alimenta. Imagina nós, será que nós que o servimos, que somos imagem e semelhança do Senhor, Ele não vai nos alimentar? Com certeza, bastamos fazer a tua vontade. Né? No versículo 27, ele vai dizer, e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Esse côvado aqui é medida de tempo. Né, é medida, e a estatura aqui é sobre tempo. Quem entre vós pode acrescentar algum tempo em sua vida? Quem entre vós pode acrescentar um ano na sua vida? Quem entre vós pode fazer algo para sua vida, um minuto para sua vida? Ninguém pode, né? O tempo, a vida, tudo é de Deus. Então nós não temos como acrescentar nada. E aí a gente fica cuidadoso para acrescentar as coisas e fazer as coisas, né? Jesus vai dizer daqui a pouquinho, nós podemos observar aí. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Quanto ao vestir, Deus vai cuidar disso tudo, Ele cuida da erva do campo. Jesus vai dizer sobre o lírio, né? Ele compara o lírio com Salomão. Salomão foi o maior rei de Israel, o rei mais rico de Israel e um dos reis mais ricos da terra. E ele vai dizer que os lírios se vestiu melhores que Salomão. Então por que nós tememos preocupar com isso? Se a própria Eva, Deus faz isso com ela, imagina conosco, ele vai conseguir, e ele sempre consegue, é claro, né? E ele vai nos sustentar, e vai nos dar o que vestir, né? No 31, Jesus vai dizer para nós assim, ó, não andeis, pois, inquietos, dizendo com o que comeremos ou beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, não é certo? Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Gentios aqui são aquelas pessoas que se referem aos não-judeus, né? Aqueles que não conhecem a Deus. O judeu, devido à revelação, dado a eles por Deus, pela lei, eles pensavam de uma maneira totalmente diferente dos gentios daquela época. Nós somos considerados gentios, mas nós conhecemos a palavra do Senhor, e a partir dessa revelação, Deus também nos revelou a palavra dele. Então nós não temos que ficar, andar aí inquietos, pensando naquilo que comemos ou bebemos. Deus vai dar o devido provimento para cada um. Já tem um salmo de Davi que diz, né? Eu passei por tudo, passei por lutas, passei por tudo, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Quer dizer, Deus não deixa o seu justo mendigar o pão. Ele sempre dá o alimento na hora certa, no momento certo, para todos nós. Amém? O 33 e o 34 é algo magnífico,
e aonde a gente vê várias e várias pregações, e eu quero dar aqui uma pincelada de algo que eu penso que Deus tem me revelado sobre essas coisas que o Espírito Santo me revelou aqui. No 33 diz assim, ó, grandes pregadores gostam de pregar, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas vos serão acrescentadas, irmão. Muitos pregadores gostam de pregar, se você quer o carro, se você quer a casa, não é isso. Deus aqui não tá, Jesus não estava falando disso, irmão. Jesus não estava falando de bens materiais. Jesus estava falando da alimentação. Jesus estava falando da vestimenta, né? Jesus estava falando de um trabalho, né? Jesus estava falando disso que ele falou antes. Ele não estava falando de bens materiais. E muitos pregadores gostam de pegar isso aqui para falar sobre bens materiais, mas não é. Não é. A palavra diz isso claramente. Buscar primeiro o reino de Deus e todas essas coisas. Essas coisas são as coisas que Jesus falou antes. Para a gente não ficar inquieto com o que comer, para a gente não ficar inquieto com o que beber, para a gente não ficar ansioso no que vestir, para a gente não ficar ansioso naquilo que nós vamos dizer no dia a dia. É isso que Jesus estava falando aqui, irmão. É isso que Jesus estava nos mostrando. São essas coisas que o Senhor tem nos mostrado. Não é o que os pregadores pregam. Ah, você quer o carro, você quer isso, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e essas coisas você serão acrescentadas. Não é isso, irmãos. Jesus fala das simples coisas. Jesus fala das coisas mais simples que será acrescentada. Vai acrescentar mais um ano na sua vida, se você for fiel a Ele. Vai acrescentar aquilo que você tem que comer, aquilo que você tem que beber, a sua vestimenta, o seu guarda-roupa. É isso que o Senhor está falando. Busca primeiro essa justiça. Deseje a justiça de Deus aqui nessa terra. Né? Busca a justiça de Deus para essa terra. Né? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E aí Jesus termina no versículo 34. Basta cada dia o seu mal. Então Jesus vai dizer que cada dia pode trazer o mal. Né? Cada dia basta o seu mal. Quando a gente acorda, a gente tem que pedir a Deus pela proteção para que não venha esse mal sobre a gente. Então lembre-se disso. Terminamos aí no versículo 33. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Vamos buscar a justiça de Deus, que ela aconteça aqui na terra. Todas essas outras coisas que Jesus nos prometeu nesse capítulo nos serão acrescentadas. Mas aquilo que nós devemos comer, beber e nos vestir. É essas coisas que o Senhor tem nos prometido. Ele não nos prometeu carro, Ele não me prometeu casa, Ele não nos prometeu grandes fortunas, Ele não prometeu isso. Ele prometeu coisas simples, mas Ele prometeu uma vida digna diante dos homens. Ele prometeu aquilo de comer e beber diante do homem. E Ele sabe aquilo que a sua vida precisa. Amém? Amém. Você que vai ver esse vídeo, ore conosco. Ore e faça uma oração junto com você. Senhor Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, sou grato ao Senhor por cada vida que vai assistir esse vídeo. Que o Senhor possa tocar de uma maneira especial em cada vida que verá esse vídeo. Que o Senhor, teu Santo Espírito, Senhor, coloque a palavra no coração. Que eles busquem entendimento na tua palavra, que não fique só nas minhas palavras, mas o teu Santo Espírito possa revelar algo na vida de cada um. Muito obrigado, Senhor, por todos, e que o Senhor coloque a tua mão poderosa sobre a vida de cada um. Nós somos gratos ao Senhor, e nós te pedimos a tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Um abraço, irmãos, e semana que vem nós temos mais estudos em nome de Jesus.